Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. No canto inicial pedíamos que as nuvens chovessem o justo, que viesse o Salvador. É o desejo expresso desta forma simbólica e que coincide que chove mesmo. Que Ele chova, que Ele venha à nossa vida e ao nosso coração. E deixemos que Ele venha, porque Ele querer, quer. Nós é que podemos não querer, não aceitar. E por isso começamos sempre a Eucaristia, começando por reconhecer que somos pecadores, necessitados da misericórdia de Deus. Senhor, sinal anunciado pelos profetas como Emanuel nascido no tempo. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Cristo, nascido da descendência de David, segundo a carne. Christe, Christe, eleison. Christe, Christe, eleison. Senhor, nascido da Virgem Santa Maria para salvar o povo dos seus pecados. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa as nossas culpas e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Infundi, Senhor, a vossa graça em nossas almas, para que nós, que pela anunciação do anjo conhecemos a encarnação de Cristo, vosso Filho, pela sua paixão e morte na cruz, alcancemos a glória da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro de Isaías. Naqueles dias o Senhor mandou ao rei Acaz a seguinte mensagem: Pede um sinal ao Senhor teu Deus, quer nas profundezas do abismo, quer lá em cima nas alturas. Acaz respondeu: Não pedirei, não porei o Senhor à prova. Então Isaías disse: Escutai, casa de David. Não vos basta que andeis a molestar os homens, para quererdes também molestar o meu Deus? Por isso, o próprio Senhor vos dará um sinal. A Virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel. Palavra do Senhor. Venha o Senhor, é
Senhor é a terra e o que nela existe, o mundo e quantos nele habitam. Ele afundou sobre os mares e a consolidou sobre as águas. Venha o Senhor, é Ele o Rei glorioso. Quem poderá subir à montanha do Senhor? Quem habitará no seu santuário? O que tem as mãos inocentes e o coração puro, que não invocou o seu nome em vão, nem jurou falso. Venha o Senhor, é Ele o Rei glorioso. Este será abençoado pelo Senhor e recompensado por Deus, seu Salvador. Esta é a geração dos que o procuram, que procuram a face do Deus de Jacó. Venha o Senhor, é Ele o Rei glorioso. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Paulo, servo de Jesus Cristo, apóstolo por chamamento divino, escolhido para o Evangelho que Deus tinha de antemão prometido pelos profetas nas Sagradas Escrituras, acerca de seu Filho, nascido segundo a carne, da descendência de David, mas segundo o Espírito que santifica, constituído Filho de Deus em todo o seu poder, pela sua ressurreição de entre os mortos, Ele é Jesus Cristo, nosso Senhor. Por Ele recebemos a graça e a missão de apóstolo, a fim de levarmos todos os gentios a obedecerem à fé para a honra do seu nome, dos quais fazeis parte também vós, chamados por Jesus Cristo. A todos os que habitam em Roma, amados por Deus e chamados a serem santos, a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Palavra do Senhor.
A Virgem conceberá e dará à luz um filho, que será chamado Emmanuel, Deus conosco. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. O nascimento de Jesus deu-se do seguinte modo: Maria, sua mãe, noiva de José, antes de terem vivido em comum, encontrara-se grávida por virtude do Espírito Santo. Mas José, seu esposo, que era justo e não queria difamá-la, resolveu repudiá-la em segredo. Tinha ele assim pensado, quando lhe apareceu num sonho o anjo do Senhor, que lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua esposa, pois o que nela se gerou é fruto do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu pôr-lhe-ás o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para se cumprir o que o Senhor anunciara por meio do profeta, que diz: A Virgem conceberá e dará à luz um filho, que será chamado Emmanuel, que quer dizer Deus conosco. Quando despertou do sono, José fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu sua esposa. Palavra da salvação. Neste quarto e último domingo do Advento, a palavra de Deus que acabamos de proclamar e de escutar leva-nos a contemplar um mistério de Jesus. O nosso olhar é levado a olhar para Jesus, no seu mistério humano e divino. No relato que nos deixa do nascimento de Jesus, no seu Evangelho, São Mateus começa por dizer que a promessa que nós escutamos na primeira leitura, pela boca do profeta Isaías, mas feita por Deus, se cumpriu em Jesus. Como diz São Mateus, tudo isto, aquilo que ele acabava de narrar, tudo isto aconteceu para se cumprir o que o Senhor anunciara por meio do profeta. A Virgem conceberá e dará à luz um filho, que será chamado Emmanuel. Então, São Mateus, a primeira coisa que nos faz entender é que o que acontece com Jesus Cristo é o cumprimento daquilo que há muito Deus já prometera ao seu povo. Ou seja, Deus tinha prometido que enviaria o Salvador e essa promessa cumpre-se em Jesus Cristo. Os nomes que são dados a Jesus também são muito significativos e dizem-nos muito quem Ele é. Ele é certamente ser humano, porque nasce da Virgem Mãe, mas nasce pela virtude do Espírito Santo. Esta é a fé que a Igreja, fundada no Evangelho, tem
acerca de Jesus. Ele é, por isso, inteiramente homem e inteiramente Deus. Verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Mas vamos ao nome Immanuel, quer dizer Deus conosco. Os nomes bíblicos têm sempre um significado. Os nossos, às vezes, não têm mais do que uma conotação. O pai e a mãe lá simpatizaram com um artista, agora está na moda os artistas. Antigamente eram os santos que inspiravam o nome que se dava aos filhos. A gente hoje está um bocado, perdoem, mais paganizados e preferimos dar nomes de artistas ou de atletas, né? Ou, sei lá, de esportistas aos nossos filhos. Bom, nisso não há grande mal. O mal é se nós estamos, de facto, mais paganizados, ou seja, menos abertos a Deus na nossa vida e, portanto, também aos nossos irmãos. Mas isto, Deus é um Deus conosco. Deus veio até nós. Não está lá na sua majestade alheio ao que nos acontece. Ele veio habitar no meio de nós. Ele fez a sua tenda no meio de nós. Não é um Deus distante, é um Deus próximo. Nele, a parábola do filho pródigo, a primeira grande realização daquela parábola que Jesus contou, é Ele mesmo. Ele é que se aproximou de nós. Nós tínhamos-nos afastado de Deus. E temos sempre a tendência a afastar-nos dele. Mas ele veio até nós. Logo no primeiro momento, quando os primeiros pais pecaram, eles esconderam-se, fugiram. E Deus veio à procura deles. E continua hoje a vir à procura de cada um de nós, aproxima-se de cada um de nós, bate à nossa porta, quer entrar, mas pede licença. E só se nós abrirmos a porta, ele diz, se alguém abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele. Cear é um símbolo de intimidade, de amizade, de convívio. É o que Deus quer estabelecer com cada um de nós. Fez-se tão próximo que se fez um de nós, em tudo igual a nós, exceto no pecado. Partilhou a nossa sorte humana e a nossa condição humana, exceto no pecado. Porque sendo Deus, evidentemente, era impossível que pactuasse com o pecado. A certeza de que Deus está próximo, não está longe. Nós é que nos podemos afastar dele. Nas nossas vidas, às vezes dizemos, Deus parece que se esqueceu de mim. Se ele gostasse de mim, não me acontecia esta doença, ou o meu filho assim, ou a minha filha assado. Não, não é ele que se afasta de ti, tu é que te afastas dele. Ele está sempre ao teu lado. E se estás em graça, habita mesmo o teu ser. Se estás em graça. Mas mesmo que não estejas em graça, ele está sempre ao teu lado. Vela por ti, cuida de ti, mas deixa-te livre, porque o amor só na liberdade se pode viver. Esta é a primeira mensagem do nome dado a Jesus, Immanuel. E o outro nome é esse mesmo, Jesus, que tem um significado, e significa Deus salva. Deus salva. Ora, por isso é que nós dizemos que Ele é o Salvador. Ele é o Deus que nos salva. Não nos deixa entregue à nossa sorte. Mas salva-nos de quê? Alguns gostariam que Ele fosse aquele médico que curava logo todas as doenças. Então, para isso não valia a pena haver doenças. Não havia doenças, simplesmente. Mas há, porque nós somos seres humanos, criaturas ilimitadas e biologicamente estamos sujeitos a limites. Ele veio para quê? Porque Ele salvará, e tu pôr-lhe-ás o nome de Jesus, porque Ele salvará o povo de quê? Dos seus pecados. Porque essa é que é a verdadeira escravidão. É o pecado. Olhem bem para o mundo, vejam, se nós vivêssemos de acordo com a vontade de Deus, havia guerras? Não. Se nós perdoássemos como Ele nos convida a perdoar e deu o testemunho do perdão na cruz, havia guerras? Não. Nem lares divididos.
se nós não fôssemos invejosos, ciumentos, orgulhosos, muitas vezes nas nossas vidas, haveria lares divididos? Não. Etc. Podem continuar a fazer e vão ver que os males vêm do pecado. Os males que nos afligem socialmente falando, vêm do pecado. E Ele vem nos libertar do pecado, sobretudo porque o pecado, diz São Paulo na carta aos Romanos, o salário do pecado é a morte. Porquê? Porque o pecado corta a relação do ser humano com Deus. O pecado grave corta a relação do ser humano com Deus. E o que é que acontece a um rio que se desliga da nascente? Digam só. É um rio morto. O que é que acontece a um ramo que se separa da videira? É um ramo morto. Foi a imagem que ele usou para nos dizer isto. O que é que aconteceria à Terra se desligasse do Sol? Seria um planeta morto. O que aconteceria a uma árvore se arrancasse as raízes da terra? Seria uma árvore morta. Isso é o efeito do pecado. E foi disso que Ele nos veio libertar. Tudo mais o que nós quisermos, se nós nos deixarmos libertar como Ele quer do pecado, aqui haverá sempre alguma lágrima, alguma dor, algum sofrimento devido às nossas limitações naturais de seres que são criaturas finitas e limitadas. Mas a maior parte do sofrimento e da dor desapareceriam do nosso mundo. Mas Ele foi mais longe ao libertar-nos do pecado, alcançou-nos a graça da salvação eterna. Faz-nos ir para sempre participar na sua própria vida no céu. E aí já não haverá nem pranto, nem dor, mas reinarão o contentamento e a alegria, são palavras do profeta e que depois vão aparecer novamente ditas no Apocalipse. Então, meus irmãos, sigamos Jesus, que é Deus conosco e que veio para salvar-nos. Duas atitudes diferentes diante da vinda de Jesus ao mundo. O rei Acás, não quero nenhum sinal, não queria saber da ajuda de Deus, ele preferia ir fazer aliança com os povos vizinhos para se defender das ameaças de outros povos. Quando Deus dizia, pede-me um sinal que eu dou-te um sinal e terás a salvação, ele não quis saber. É o coração altivo, humano, autossuficiente e orgulhoso, que quer viver como quem não precisa de nada nem de ninguém, nem sequer de Deus. Assim não há Natal. A outra atitude é a atitude de São José. Termina o relato de São Mateus dizendo, quando despertou do sono, José fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu sua esposa. Humilde, cheio de fé, obedece a Deus. Este é o modo de acolher Jesus. Querem Natal, sem ser o Natal do comércio, que é uma invenção daqueles que querem ganhar dinheiro. Esse Natal não é o Natal cristão. Querem Natal, façam como São José e Nossa Senhora. Acolham Jesus nas vossas vidas, nos vossos corações. Deixem que Ele desaloje do vosso coração tudo aquilo que é raiz de pecado, porque isso leva à morte. E Ele veio porque quer que tenhamos vida e vida em abundância. Professemos a nossa fé. Um momentinho, esqueço-me sempre, tem dois casais que têm bodas, um de ouro e outro de prata. O Senhor José Augusto e a Senhora Elvira Pedroso. Bodas de prata, o Senhor Vitorino Silva e a Senhora Susana Turcato.
ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimónio, em que unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes, a fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina. Orai ao Senhor, oremos todos por estes irmãos no íntimo do vosso coração. Faço agora a bênção das alianças. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças, em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento, por Cristo nosso Senhor. Agora podem entregar um ao outro, como fizeram no dia do casamento. O Senhor vos guarde em todos os dias da vossa vida, seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Por Cristo nosso Senhor. O santuário oferece sempre um terço, este é o terço, nestes momentos, já ofereceu outras coisas. Neste momento oferece este terço, que é da celebração do centenário das aparições que ocorreu, o centenário em 2017. Que não seja uma relíquia para guardar lá em casa, mas que o saibais rezar todos os dias, como a mãe tanto pediu aqui. E o que eu digo a ele, digo a cada um de vós, porque queremos a paz para o nosso mundo e ela deu-nos esta arma. Parabéns, que o Senhor vos abençoe. Dai graças ao Senhor, porque é eterna a sua bondade. Dai graças ao Senhor, dai graças. Professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob o Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Caríssimos fiéis, ao aproximar-se o Natal de Jesus, oremos para que a vinda do Salvador reanime a fé dos seus irmãos e a esperança daqueles que o procuram, cantando. Interceda por nós, a Mãe do Verbo de Deus. Interceda por nós, a Mãe do Verbo de Deus. Pelo Bispo, presbíteros, diáconos e fiéis da nossa Diocese,
e por todos aqueles que o Senhor chama à santidade, para que o seu Natal faça deles homens novos. Oremos por intercessão de Maria. Interceda por nós, a Mãe do Verbo de Deus. Pelos homens que recusam os sinais de Deus e pelos que são incapazes de acreditar nele, para que o Príncipe da Paz se lhes revele. Oremos por intercessão de Maria. Interceda por nós, a Mãe do Verbo de Deus. Pelos povos em guerra, para que cessem os conflitos nos diferentes lugares do mundo e que, pelo entendimento e pela concórdia, os povos alcancem a paz que ele anuncia. Oremos por intercessão de Maria. Interceda por nós, a Mãe do Verbo de Deus. Pelos doentes, os que estão tristes e os mais pobres, e por quantos lhes estendem as suas mãos, para que todos acolham aquele que vai chegar. Oremos por intercessão de Maria. Interceda por nós, a Mãe do Verbo de Deus. Pelas virgens que se consagram ao Senhor e pelas esposas que estão prestes a ser mães, para que sejam sempre fiéis à voz de Deus. Oremos por intercessão de Maria. Interceda por nós, a Mãe do Verbo de Deus. Por nós próprios e pelas nossas comunidades, para que, despertando do sono como José, façamos como o anjo do Senhor nos ensinara. Oremos por intercessão de Maria. Interceda por nós, a Mãe do Verbo de Deus. Senhor nosso Deus, escutai as nossas súplicas e, por intercessão de Maria e de José, dai-nos a graça de acolher aquele menino que tem por nome Emanuel, ele que vive e reina por todos os séculos dos séculos. Veni, veni, Emmanuel, captivum solve Israel, qui gemit in exilio, privatus ei fio, gaude, gaude, Emmanuel, nascetur pro te Israel. Orai, irmãos e irmãs, para que este meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, os dons que trazemos ao vosso altar e santificai-os com o mesmo Espírito que, pelo poder da sua graça, fecundou o seio da Virgem Santa Maria, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós.
corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever dar-vos graças sempre e em toda a parte. Nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos glorificamos pelo admirável mistério da Virgem Mãe. Do antigo adversário veio a ruína, do seio virginal da filha de Sião germinou aquele que nos alimenta com o pão dos anjos, e para todo o género humano brotou a salvação e a paz. A graça que em Eva nos foi tirada, foi-nos restituída em Maria. Nela, mãe de todos os homens, a maternidade, resgatada do pecado e da morte, recebe o dom da vida nova. Onde abundou a culpa, superabundou a misericórdia por Cristo, nosso Salvador. Por isso, na esperança da sua vinda, com os homens e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho,
nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Leão, o nosso Bispo José, e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, Santa Jacinta e São Francisco, e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 Cheios de fé e de confiança, ousamos dizer como Jesus nos ensinou: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Agnus Dei, vitalis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, vitalis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, é nosso digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
A Virgem conceberá e dará à luz um filho. O seu nome será Immanuel. Louvarei ao Senhor de todo o coração, no conselho dos justos e na Assembleia. Grandes são as obras do Senhor, admiráveis para os que nelas meditam. A Virgem conceberá e dará à luz um filho. O seu nome será Immanuel. A sua obra é esplendor e majestade, e a sua justiça permanece eternamente. Instituiu o memorial das suas maravilhas. O Senhor é misericordioso e compassivo. A Virgem conceberá e dará à luz um filho. O seu nome será Immanuel. Deu sustento àqueles que o temem e jamais se esquecerá da sua aliança. Fez ver ao seu povo a força das suas obras, para lhe dar a herança das nações. A Virgem conceberá e dará à luz um filho. O seu nome será Immanuel. Fiéis e justas são as obras das suas mãos, imutáveis todos os seus preceitos, irrevogáveis pelos séculos dos séculos, estabelecidos na retidão e na verdade. A Virgem conceberá e dará à luz um filho. O seu nome será Immanuel.
seja dada ao Pai e ao Filho que Ele nos deu, e ao Espírito fecundo que sobre a Virgem desceu. Maranatha, vinde Senhor Jesus. Maranatha. Oremos. Tendo recebido neste sacramento o penhor da redenção eterna, nós vos pedimos, Senhor, quanto mais se aproxima a festa da nossa salvação, tanto mais cresça em nós o fervor, para celebrarmos dignamente o mistério do Natal do vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Neste ano jubilar, fazemos a oração de consagração a Nossa Senhora. Salve, Mãe do Senhor, Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima, bendita entre todas as mulheres, és a imagem da Igreja vestida da luz pascal, és a honra do nosso povo, és o triunfo sobre a marca do mal, profecia do amor misericordioso do Pai, mestra do anúncio da boa nova do Filho, sinal do fogo ardente do Espírito Santo, ensina-nos neste vale de alegrias e dores as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos. Mostra-nos a força do teu manto protetor. No teu imaculado coração, sê o refúgio dos pecadores e o caminho que conduz até Deus. Unido aos meus irmãos, na fé, na esperança e no amor, a ti me entrego. Unido aos meus irmãos, por ti a Deus me consagro, ó Virgem do Rosário de Fátima. E, enfim, envolvido na luz das tuas mãos nos vem, darei glória ao Senhor pelos séculos dos séculos. Amém. Alguns avisos. Dia 24 de dezembro, quarta-feira, vigília do Natal do Senhor, com missa do Nascimento do Senhor às 20h30 na Basílica da Santíssima Trindade. Neste dia não haverá, naturalmente, rosário às 21h30 aqui na Capelinha. Não haverá, porque depois temos a Eucaristia. 25 de dezembro, quinta-feira, Natal do Senhor, solenidade. Segue-se o programa habitual dos domingos. Nas missas do dia haverá o gesto de veneração da imagem do Menino Jesus. 28 de dezembro, domingo, festa da Sagrada Família. Nesse dia far-se-á o encerramento do ano jubilar na missa das 11. As ofertas recolhidas no momento da veneração nas solenidades do Natal de Santa Maria Mãe de Deus da Sagrada Família destinam-se à comunidade cenáculo Fraternidade do Anjo da Paz de Fátima. Diariamente às 21h30, rosário aqui na Capelinha das Aparições, seguido de procissão das velas. Aos domingos, a missa das 15, na Basílica da Santíssima Trindade, tem interpretação em língua gestual portuguesa. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. I will now bless the religious objects. Ahora bendigo los objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção,
se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Continuação de muito bom domingo, um bom almoço, devem estar com frio, ajuda a aquecer um bocadinho. E, desde já, um Santo Natal para todos vós e vossos familiares e amigos. E deem paz e que o Senhor vos acompanhe. Se é belo cobrirmos a vida